Olá, boa noite. Eu sou Ingrid Vieira, Me in the World. Estou aqui ao vivo no Facebook e no Instagram para o nosso último dia, nossa última noite no Clube de Leitura do livro Prazer em Me Conhecer, que eu tive a honra e a alegria de traduzir. O livro original é esse, Encantado de Conhecer-me, que é do autor, filósofo, coach, conferenciante, Borja Vilaseca, que é uma referência aqui na Espanha no assunto desenvolvimento pessoal. E nessa ferramenta, é um experto na ferramenta Eneagrama, que fala que é a base desse livro. A gente já tem aí quase um mês, né, que nas segundas-feiras a gente está aqui se encontrando nesse mundo online, para falar um pouquinho de desenvolvimento pessoal, de como que a gente pode transformar e ser a nossa melhor versão. Como? Através do autoconhecimento, que é essa ferramenta tão transformadora, né? Que a gente está aqui nesse mundo para crescer, para evoluir, e o Eneagrama ajuda nisso. O que é o Eneagrama, que é a ferramenta que fala aqui nesse livro? À medida que foi entrando gente, vai me dando um oizinho aí, falando de onde está, e a gente vai seguindo aqui para ser uma conversa bacana. E depois esse vídeo vai estar no YouTube também, para quem não pôde ver ao vivo, pode acompanhar lá os outros vídeos. Bom, voltando um pouquinho, o Eneagrama, ele é uma ferramenta que diz que existem 9 tipos de personalidades no mundo, na vida. E esse é como se fosse um mapa que ajuda a gente a se entender melhor. E a partir do momento que a gente se entende melhor, a gente passa a entender o outro melhor também. E ver como que é que as pessoas enxergam a vida, enxergam o mundo. E a gente se entendendo melhor, passa a ter mais paz no coração e ser mais feliz. É simples assim. E tem uma frase que eu gosto muito, a gente usa muito em programação neurolinguística e tudo, que fala que o mapa não é o território. Né? Sabe quando você vai para alguma cidade, que você pega o mapa e vê, né, onde que é o centro, onde que é a praia, mas aquilo ali não é a cidade, aquilo é uma referência do que é a cidade. Então, é sempre bom, quando estou falando de Eneagrama ou de qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, que é só uma referência, né, para as coisas serem mais fáceis, mais práticas. Então, no momento aqui que diz que tem 9 personalidades, e a gente fala, você é o número 2, você é o número 3, tipo, você não é o número 2, você não é o número 3. É apenas uma referência que vai te ajudar a se entender melhor. Bom, essas 9 personalidades aqui do livro Prazer em Me Conhecer, elas foram divididas em 3 tríades. Então, nos vídeos, eu falei, no primeiro vídeo foi uma geral, falando de ego e essência, que basicamente é isso, à medida que a gente se conhece mais, a gente entende quando a gente está agindo pelo ego, que é aquela vozinha que fica falando, ai, que as coisas vão dar errado, que não é assim que devia ser. E a essência, é aquela outra voz que fala, tá tudo bem, você se sente em paz, tranquilo. E, bom, então tem essas 3 tríades, ele divide, né, essas 9 personalidades em 3 tríades. A primeira, que é a tríade do sentimento, que está em um dos vídeos, que tem as pessoas que são número 2, e eu me incluo aí, que é o ajudador. Tem o número 3, que é o bem-sucedido. E tem o número 4, que é o especial. O que essa tríade tem em comum? As pessoas que têm essa personalidade, elas têm uma necessidade de sentir que são amadas. No fim das contas, elas mesmas não se amam e acaba sofrendo muito com tristeza, vergonha, está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. A segunda tríade é a tríade do pensamento. Pessoas ficam muito aqui pensando e custa entrar em ação, né? Tem o número 5, que é o observador, tem o número 6, que é o questionador, e o número 7, que é o entusiasta. Né? Qual que é o medo, o principal conflito dessas pessoas? Elas não confiam nelas mesmas. Então,
as pessoas assim sofrem muito, tem muito medo, tem muita ansiedade. E hoje a gente vai falar da última tríade, que é a tríade visceral. Então, nessas tríades, né, tem um que é o do sentimento, tem outro que é da cabeça, e agora a gente está aqui. São esses que agem, né, pelo estômago, que são os três, que são o confrontador, o pacificador e o perfeccionista. Será que tem algum desse perfil aí? Quem se identificar, levanta a mão, fala, divide alguma experiência, e vamos lá. Essa tríade, qual que é o conflito maior deles? É a falta de serenidade, de estar em paz. Então, são pessoas que geralmente experimentam muita agressividade, muita raiva no seu interior. Vamos ver como é que funciona essa tríade visceral. As pessoas que formam parte da tríade do instinto estão muito interessadas em não ter que dar explicações para ninguém no momento de seguir o seu próprio caminho na vida. Ao se desconectarem de sua verdadeira essência, vão criando uma personalidade desafiante, indolente e reformadora, que procura sua autonomia e independência dentro do seu entorno social. Seu principal conflito é a falta de serenidade. Ao se relacionarem com os outros, querem ter o controle, pessoas controladoras, querem passar desapercebidos ou querem ser perfeitos. E, entre outras emoções, costumam experimentar grandes doses de agressividade e raiva. O primeiro eneatipo que a gente vai falar é o eneatipo 8. Quando esse eneatipo está desconectado, está assim, muito no ego, como que ele é? É confrontador, ele é desmascarador, é protetor, é justiceiro, é o chefe, é vingativo, é agressivo, é controlador e severo. Padrões de conduta inconscientes do ego. Gosta de estar no controle das situações para não ser submetido ao controle dos demais. Se sente fortemente atraído pelo poder. Se esconde e se protege atrás de uma armadura forte. No entanto, tem um lado bondoso e vulnerável que só mostra para as pessoas que ganham sua confiança. É muito direto, franco e honesto. Com seu olhar, costuma intimidar as pessoas ao seu redor. Você conhece alguém assim que só com a mirada já dá medo? Desmascara e desafia agressivamente as pessoas que considera injustas. Vive na defensiva, por medo que lhe façam sofrer. Por isso é tão hiperativo, mostrando sua fúria e sua raiva toda vez que se sente agredido pelos demais. Quando alguém o agride injustamente, em seguida pensa na melhor maneira de se vingar. São pessoas muito vingativas. Tende a pensar negativamente e a se auto-enganar, acreditando que seu desconforto é culpa dos outros. Acaba tendo um comportamento muito vitimista, tipo de pessoa que tem essa personalidade quando está muito no ego. Ao sentir que deve proteger sua vulnerabilidade, considera que a melhor defesa é um bom ataque. Costuma proteger as pessoas que considera mais vulneráveis e mais fracas. Tem facilidade para intuir os pontos fracos das pessoas, incluindo seu calcanhar de Aquiles. Quando fica com raiva, se torna frio e distante, o que o impede de sentir empatia pela pessoa com a qual entrou em conflito. Tem gente entrando aqui. Oi, oi. Quais são as memórias da infância de quem tem esse tipo de personalidade? Associa sua infância com a sensação de que bem cedo teve que lidar com um conflito que tirou bruscamente a sua inocência, se sentindo desprotegido e vulnerável. Se lembra de não ter se sentido protegido pelos seus pais e, a partir daí, começou a construir uma armadura com a qual se afronta as injustiças do mundo. Assim, pouco a pouco, internalizou que o certo não era ser vulnerável e que devia se mostrar como forte para lutar e sobreviver. Qual que é o medo e o desejo inconsciente das pessoas que têm essa personalidade? Confrontador. Seu medo mais profundo é ser ferido e dominado pelos outros. Por isso criou essa armadura protetora, sob a qual esconde sua ternura, sua debilidade e sua vulnerabilidade. Seu desejo mais inconsciente, por outro lado, é se sentir protegido e ser independente para decidir o seu caminho na vida,
o que o leva a se tornar uma pessoa agressiva e conflitiva, em uma luta constante. Se alguém for se identificando aí, levanta a mão e fala, sou eu. Ou alguém tem um chefe, um pai, uma mãe que é assim. Vamos entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas. O que diz essa vozinha do ego? Costuma lembrar que quem tem o controle da situação tem que ter o controle da situação para proteger a sua vulnerabilidade. Qual que é a visão distorcida que essa pessoa tem no mundo? O mundo é um lugar injusto e complicado, onde só os fortes sobreviverão. Logo, se esforça para se proteger e para proteger aqueles que considera vulneráveis e fracos. Ok, vamos num exemplo. Marcos não suportava quando alguém se metia com seus companheiros que ele considerava mais indefesos. Às vezes brigava com aqueles que humilhavam os outros, como se fosse um guardião protetor. Chegou a enfrentar sozinho grupos com gente muito maior que ele. Né? A gente, não, pode deixar que eu o defendo. Ah, tá vendo aqui a Patrícia? Eu um pouco, será? Pode ser, né? Vamos ver. Mas como que vai ser na essência? Vamos ver se você se identifica aí. Reação habitual. Hiperatividade e a agressividade, que se desencadeiam automaticamente ao intuir que está sendo tratado injustamente ou com o desejo de dominá-lo. Como quer ser visto pelos demais? Quer ser visto como uma pessoa forte, independente, que pode com tudo e com todos. E o que sente por dentro? Luxúria, que não se refere somente ao desejo e energia sexual, senão também como a necessidade constante de intensidade, veemência, domínio e expansão do seu poder e de liderança. É você? E do que essas pessoas estão fugindo? Estão fugindo de pessoas e situações que o façam sentir vulnerável ou que possam aflorar o seu lado mais sensível. Qual que é o estilo de comunicação dessas pessoas? Costuma mandar, dirigir, autorizar, desmascarar, culpar, ameaçar, agredir, conquistar. E faz de maneira enérgica, imponente e implacável. Intencionalmente ou não, costuma intimidar e seduzir seus interlocutores, aos quais olha fixamente nos olhos. Qual que é a principal preocupação dessas pessoas? Verificar se está tudo sob controle, com justiça e imparcialidade. Qual que é o sinal de perigo? Saber que você está muito no ego. Acredita que tem que lutar contra os demais para se proteger e ser dono da sua vida. Gente, deve ser muito cansativo viver assim, né? Com essa armadura o tempo todo aí, pensando que está todo mundo contra você. E como que manipula os demais? Domina e ameaça os outros, exigindo de forma autoritária que se cumpra a sua vontade. E o que algo geralmente não considera? Que por mais que se goste de assumir o controle, o comando da situação, talvez os demais prefiram administrar seus assuntos de outra maneira, quando queiram, da forma que queiram. Né? Nem todo mundo quer ser mandado e dominado aí. E qual que é a atitude paradoxal e nociva? Depois de viver um período de estresse e temendo que o seu medo mais básico seja cumprido, ou seja, ser ferido e dominado pelos outros, o que ele costuma fazer? Costuma intimidar e ferir os outros. E aí, quando que ele está desconectando da essência? Finalmente, depois de se identificar totalmente com o ego e sofrer as consequências de quem age assim pela vida, vai desconectando e vai assumindo os traços mais comuns do ego, como a desconexão emocional, o isolamento, a austeridade e a frieza. Ponto de inflexão. Percebe que passa uma imagem muito dura e imponente, chegando a intimidar os demais. E que oculta um lado menos visível, escondendo ternura, fraqueza e vulnerabilidade. E é consciente das consequências que te supõe tentar controlar e dominar suas relações através de vingança e agressividade. Se chega à conclusão de que sua verdadeira essência não é a armadura com que tão ferozmente tenta se proteger,
estará dando os primeiros passos para encontrar a sua inocência interior. E como que essa pessoa, que geralmente é tão confrontadora, quando ela está conectada com a essência? Vamos ver. É justo, é bondoso, é sensível, é intuitivo, é um líder, né? Deixa de ser chefe para ser um líder, é sensato, é construtivo e poderoso. E para deixar de se identificar com o ego, convém conectar com as suas qualidades mais positivas, que são a humildade, a generosidade, a afetividade e o altruísmo. Práticas que ajudam para o desenvolvimento da essência. Então, quem se identificou aí, tem algum confrontador aí? Quem se identificou com essa personalidade? Aqui, alguns exercícios para você estar mais em paz com você mesmo. Conecte-se mais com seu coração e com seus sentimentos. Não tenda a protegê-los com medo de que te machuquem. Pelo contrário, quanto mais permita aflorar a sua vulnerabilidade, menos vai sentir que precisa se armar. Analise os motivos que te levaram a se envolver nessa capa de ferro e descubra o que tem de verdade neles. Pode ser que te feriram no passado, mas seguir pela vida na defensiva vai te provocar mais situações tensas do que bem-estar. Claro que não é necessário sair por aí com o coração aberto, e sim mostrá-lo com mais frequência para as pessoas de confiança. A Valéria está dizendo aqui que já conheceu gente assim, né? Que é difícil convívio. Pois é, quando a pessoa está desconectada, realmente são pessoas muito confrontadoras, né? Que quer ter a razão o tempo todo. Né? Faça essas dicas para essas pessoas. Ó, sugestão para as pessoas confrontadoras. Passar um tempo divertido com alguém não é a mesma coisa que amizade. Relacione-se com pessoas das quais possa confiar e fale sobre as coisas que te perturbam, que te façam sentir vulnerável. Antes de reagir impulsivamente, tente contar até 10. Às vezes, gente, é simplesmente uma coisa de respirar, conta até 10. Essa é uma boa maneira de se defender, né? Antes de atacar, pensa, reflita um pouquinho. Se sabe que vai encontrar alguém que costuma ferir a sua vulnerabilidade, tente estar muito consciente antes, durante e depois do encontro, para não ser aquela pessoa reativa. Analise a sua necessidade de intensidade. Tente que seu hobby e seus projetos de diversão não acabem com a virtude da moderação. Vale a pena sempre superar o seu limite? Como se sente no dia seguinte? Peça a um amigo de confiança para te frear, né? Para que precisa ser tão intenso? Não se castigue e nem a ninguém. A culpa é um conceito que na realidade não existe. Mude por assumir a responsabilidade. Eu falo muito isso aqui com meus clientes de coach. Né? Se você mudar essa palavra culpa por responsabilidade, só a energia da palavra é bem mais leve. E mude por a responsabilidade de cometer erros com os quais pode aprender e evoluir. As coisas passam e às vezes machucam. Não é necessário buscar culpados constantemente. Tente descobrir qual é o aprendizado antes do acontecimento em si, atrás do acontecimento. Às vezes a desgraça pode se tornar uma oportunidade. Sabe aquela história? Quem do limão faz uma limonada? É possível, gente. Cultive a compaixão, sobretudo com as pessoas que você considera que foram injustas com você, ou que você sente que te machucaram. A vingança e o ódio se retroalimentam. No final das coisas, você mesmo está se ferindo. E detenha essa cadeia, né? Porque essa retroalimentação vira um vício, né? Esse sentimento de injustiça, esse sentimento de vingança, aí fica essa injustiça, essa vingança, esse ódio. Em último caso, ninguém pode te machucar emocionalmente sem o seu próprio consentimento. Deixe de querer controlar os demais, impedindo que tenham gestos amáveis com relação a você. Dia desses, uma pessoa que eu amo muito, e é essa personalidade aqui, falou comigo: para de dizer que me ama.
Pensa bem, é literalmente colocar essa armadura, né? E se você permitir que as pessoas, aqui, essa dica, deixe de querer controlar os demais, impedindo que tenham gestos amáveis com relação a você. Deixa que as pessoas sejam carinhosas com você, né? Não passa nada, como fala aqui na Espanha. Se querem te ajudar, deixe que te ajudem. Se querem te elogiar, deixe que te elogiem. Se surge de maneira natural por sua própria iniciativa. Não se sinta em dívida com eles. Apenas desfrute. E qual que é a mudança de percepção da realidade? As pessoas dessa personalidade começam a ver que não tem que se obcecar por se proteger. Ao ser cada vez mais consciente, interioriza que o desejo de dominar e submeter as pessoas que te cercam só traz luta, conflito e sofrimento. Liberado do seu ego, abandona o seu medo básico de ser machucado ou dominado e começa a não reagir de modo agressivo com relação aos outros. Qual que é a qualidade essencial das pessoas? Né? Aí, dica, Valéria, né? Essa pessoa que é tão confrontadora tem uma qualidade essencial que é a inocência. E quando a pessoa está agindo assim, uau, passa a ser uma pessoa que você quer ter do lado. Ao começar a fluir, a pessoa começa a fluir sem essa palavra culpa. Ao começar a fluir de maneira natural e intuitiva, se torna muito mais sensível e receptível com as demandas dos demais. Compreende que ninguém quer te ferir nem te dominar e que pode aproveitar a sua independência sem precisar lutar agressivamente. Assim, aprende a relaxar, a perdoar e a não estar sempre na defensiva. Se torna muito mais próximo e afetuoso, de modo que as pessoas possam te amar sem medo das suas represálias. Já não ameaça nem castiga, e sim aproveita a sua força e energia para liderar projetos humanos de forma justa e generosa. Ao abandonar conscientemente suas estratégias egocêntricas, o seu desejo básico se cumpre. Se torna uma pessoa aberta, doce e bondosa, e segue seu caminho na vida de forma livre e harmoniosa. Ao ser plenamente consciente de tudo isso, recupera a paz interior que tinha perdido enquanto tentava de maneira egocêntrica impor sua vontade sobre os demais. Tem aí alguém que se identificou com essa personalidade? Essa pessoa visceral, instintiva. Vamos falar agora do eneatipo 9. É um eneatipo também muito, muito interessante. Essa personalidade, quando está muito no ego, é o pacificador. Aquela pessoa que você nem sabe que está na sala, sabe? Aquele quietinho que entra mudo e sai calado. Quando o pacificador está no ego, como é que ele age? Ele é o nada especial. Ele chega a ser preguiçoso, é um mediador, ele é meio acomodado, quer ser invisível, apático, ouvinte, é mais passivo. Quais são os padrões de conduta inconscientes do ego, de quem tem essa personalidade? Costuma passar desapercebido e evita tomar partido para não entrar em conflito com ninguém. Tem um grande temor ao conflito. Tem dificuldade em dizer não para os outros, por medo de que alguém fique com raiva. Alguém conhece alguém assim? Parece humilde, mas na realidade se subestima, se contentando estar sempre em segundo plano. Acredita que sua opinião não importa e se adapta ao pensamento geral das pessoas. Foge da realidade através da alienação, centrando sua atenção em passar tempo sem importância. O sofá é seu melhor amigo. Segue pela vida sem saber quem é e para onde vai. É como uma boia à deriva. O fato é que nem lhe importa muito. Dá a impressão de estar em paz, mas costuma acumular de forma muito inconsciente muita raiva reprimida. É preguiçoso e tende a procrastinar suas tarefas ou responsabilidades, pensando que elas vão se resolver por si só. Costuma deixar tudo para a última hora. É muito difícil ficar com raiva. Se conforma facilmente, se adaptando sem se queixar tudo que a vida lhe dá. A CBL.
Para ele, é fácil compreender os diferentes pontos de vista que surjam em um assunto e costuma estar de acordo com todas as conclusões obtidas. Gosta muito mais de escutar do que de falar. Às vezes ele pergunta e não sabe o que responder. Às vezes, acredita que não pode se autoafirmar porque entrará em conflito com os demais. Memórias da infância. Como é que essa pessoa, que é o pacificador, começou a ver o mundo, desde lá de pequenininho? Associa a sua infância com o sentimento de ter sido muito feliz junto aos seus pais e irmãos. Inclusive se lembra de ter aprendido que para manter a sua paz interior, deveria se dissociar das situações ameaçadoras e traumáticas, adotando o papel de pacificador durante os conflitos. Assim, pouco a pouco, internalizou que o certo era não se reafirmar. Qual que é seu medo e desejo inconscientes? Seu medo mais profundo é se sentir separado dos demais e entrar em conflito. Por isso evita se manifestar e tomar partido, se adaptando ao pensamento geral da realidade ao qual pertence. Seu desejo mais inconsciente, por outro lado, é manter a paz interior e se sentir unido a todos, o que o leva a se tornar uma pessoa invisível e passiva. Vamos ver aqui um exemplo. Luiz costumava passar despercebido. Nunca falava o que pensava realmente. Compartilhava a opinião das pessoas que o cercavam por medo de entrar em conflito. Se saía com amigos que gostavam de filme, o certo, entre aspas, era assistir os filmes durante todo o fim de semana. Se encontrava com amigos aventureiros, o certo seria fazer excursão no outro fim de semana. Esse padrão de conduta se repetia constantemente, sem lhe importar o que fazia nem com quem. Se adaptava a tudo. No entanto, de tanto se adaptar, chegou um dia que ele não sabia mais quem era, nem do que ele gostava. Tem alguém que é assim? Ou vai com todos? Né? Acaba que não tem opinião, não sabe o que quer. Né? No primeiro momento pode parecer muito bom isso, mas a pessoa vive num conflito interno aí. O que diz essa voz do ego? Costuma lembrar que o importante é que as pessoas que os cercam estejam bem. Qual que é a visão subjetiva que tem do mundo? O mundo é um lugar onde você não pode se autoafirmar, portanto, se esforça por não intervir muito, passar despercebido e criar harmonia. Qual que é a reação habitual? É a indiferença ou a apatia, que se desencadeia automaticamente quando tem que lidar com pessoas, assuntos ou desafios que não desejem enfrentar. Como que o pacificador, as pessoas que têm essa personalidade, querem ser vistas pelos demais? Quer ser visto como uma pessoa que está em paz e que cria harmonia. Mas o que essa pessoa sente por dentro? Sente uma preguiça, que não significa somente negligência ou passividade, mas também um desejo de não deixar se afetar pelo que passa na vida. E do que essa pessoa está fugindo? De pessoas ou situações que possam provocar algum tipo de esforço ou de conflito. Qual que é o estilo de comunicação dessas pessoas? São pessoas que costumam tranquilizar, relaxar, unir, harmonizar, concordar. E faz de maneira cômoda. Traz muitas coisas de sim, quando na verdade queria dizer não. Qual que é a principal preocupação? Comprovar se está tudo bem, se está todo mundo dizendo o seu ponto de vista, que é o pacificador mesmo, que é a paz mundial. Mas qual que é o sinal de perigo para essa pessoa que está aí agindo assim pela vida? Acredita que tem que se adaptar a tudo e a todos para não criar conflito. E aí a pessoa vai perdendo o contato com ela mesma, né? Tô lembrando aqui, alguém assistiu aí aquele filme Noivo em Fuga, com a Julia Roberts? E tem uma cena lá que eu acho muito interessante, né? Que ela fala que com cada namorado que ela tinha, ela falava que ela gostava de um tipo de ovo. Com um era ovo mexido, com o outro era ovo frito, o outro era ovo cozido. Na verdade, ela adaptava aos gostos dos demais, né? Certeza que a personalidade dela aí era essa pacificadora. Mas qual que ela mesma sentia? Ah, tem aqui.
Tá falando que se sente identificada com esse eneatipo? É a Noélia. Pois é, daqui a pouco eu vou falar como que você pode se sentir mais em paz com esse eneatipo. Vamos lá, tem jeito. Qual que é... O que que geralmente as pessoas que têm essa personalidade não estão considerando? Que mesmo que a tranquilidade que a sua presença emana seja admirável, talvez os demais prefiram conhecer o seu ponto de vista ao invés de se adaptar sempre, né, a tudo. E qual que é a atitude paradoxal e nociva? Depois de viver um período de estresse e temendo que seu medo básico seja cumprido, ou seja, se sentir separado dos demais, costuma se distanciar dos demais para que eles sintam que foram desconectados dele. Olha bem. E aí, finalmente, depois de se deixar identificar completamente com seu ego, sofrendo as consequências desse eneatipo, se desconecta, assumindo os traços mais escuros, como a indecisão, a preocupação, a insegurança e a covardia. E qual que é o ponto de inflexão? Quando que você vê que, tipo, não é por aí que a vida vai, gente? Percebe que se conecta automaticamente com a energia positiva dos demais para evitar se deparar com sensações e situações negativas, com raiva ou conflito. E toma consciência das consequências que lhe supõe se adaptar ao tempo todo, negando a oportunidade de dizer o que sente. Se chega à conclusão de que sua verdadeira essência não é permanecer em segundo plano para salvaguardar a paz mundial, vai estar dando os primeiros passos para se conectar com essa paz interior. E aí, como que é um eneatipo 9, pacificador, quando está conectado com a essência? Vamos ver aí o que você pode fazer para você estar de verdade em paz, né? Quando a pessoa está conectada com a essência, ele é um curador, é uma pessoa resistente, é participativo, então sai dessa passividade que na reunião, que na sala de aula não fala nada, passa a ter opinião, é enérgico, é sossegado, é dinâmico, é proativo e pacífico. Então, conectado com a essência, é mais autêntico, é mais motivado, é mais honesto e passa a sentir que tem mais valor, né? Não se coloca em segundo plano. E o que tem que fazer? Quais são as práticas? Aí, Noélia, olha a dica. O que você pode fazer para estar mais conectado com a sua essência? Se você é assim, ou está lembrando de alguém que você conhece que é assim. Dica importante. Uma coisa é ser humilde. Outra, bem diferente, é se subestimar. Tende a pensar que os demais valem mais que você e por isso costuma se colocar em segundo plano. Mas isso é somente uma crença falsa. Dentro de você há infinitas qualidades que de maneira nenhuma te convertem em mais um. Além disso, quando se subestima, está subestimando seus amigos que te amam e te admiram. Sua tranquilidade e capacidade de ver o positivo em cada situação podem curar muitas pessoas que fazem parte do seu entorno. Aprenda a dizer não. As pessoas que te amam de verdade vão se alegrar em saber que você tem outros gostos, outros planos. Está dizendo aqui que é ser para ser mais valente, mais coerente. É isso. É exatamente, se escutar. A Noélia está aqui perguntando, né? O que você pode fazer para você ser mais coerente? É isso, é o dizer não quando você quer dizer não. Se você te chama para ir no cinema, você não está afim e você vai só porque está todo mundo indo, você não está sendo coerente com você, com a sua essência, com a sua verdade interior. Né? Você está fazendo isso para agradar aos outros, para não entrar em conflito. Mas, na verdade, você está dizendo não para você. Né? Quando você acaba dizendo sim para todo mundo. E aí, quando você começa a ser coerente, né? Que para mim é o significado da felicidade aí, o que você pensa, o que você faz, o que você diz e como você age, essa tranquilidade, ela vai vir naturalmente. Essa é uma dica. O que mais? Você vale muito mais do que você imagina. Hein? Simplesmente se dê a oportunidade de ser quem você é.
É o que a gente está aqui falando. Tome as decisões sem medo. Sua forma tranquila e pacífica de falar te garante o poder de atuar sem entrar em conflito com ninguém. Mas fala a sua verdade, né? Dá a sua opinião quando está numa reunião, ou mesmo num bar, quando está, né, em alguma situação em grupo. Não fica aí caladinho. Invista tempo em você mesmo. Os esforços iniciais podem fazer aflorar muita ansiedade, mas se persevera, a recompensa será muito maior do que você imagina. Ao desenvolver seus talentos, aproveitará muito mais a atividade e, pouco a pouco, desaparecerá sua tendência à preguiça e à indolência. Não deixe que os outros te oprimam quando estiver em grupo. Não se conforme somente em escutar. Você tem muito o que dizer. Só falta vencer sua timidez. Além disso, se não faz, tende a se afastar, o que pode ser uma forma muito sutil de demonstrar que está chateado ou com raiva. Estabeleça rotinas produtivas que te obriguem a se ativar. No caminho para deixar de se identificar com o ego, sempre que tenha a possibilidade de escolher, escolha a opção que implique mais movimento. O sofá pode se tornar sua maior armadilha. Então, levanta, tração. Mudança de percepção da realidade. Compreenda que não tem que se obcecar em criar a harmonia onde vá. Ao ser cada vez mais consciente, interioriza que o desejo de se sentir em paz com todo mundo só faz com que não possa viver plenamente nem participar ativamente da vida dos demais. Liberado do seu ego, abandona o seu medo básico, se sentir separado dos demais e entrar em conflito, e começa a se afirmar como pessoa independente e livre para ser o que quiser. Imagina a vida sem você que é pacificador. Qual que é a sua qualidade essencial? Ao recuperar o contato com seu eu verdadeiro, substitui o seu pecado dominante, que é a preguiça, pela sua qualidade essencial, que é a ação consciente. Ao começar a fluir de maneira natural e enérgica, se torna muito mais seguro e participativo na presença dos demais. Compreende que suas decisões e opiniões não apenas importam, mas são necessárias. Assim, aprende a viver no mundo sendo a pessoa que é na realidade, sem se adaptar ao pensamento geral do entorno. Se torna muito mais ativo e sincero. Ai, calma aí. Ao abandonar conscientemente suas estratégias egocêntricas, seu desejo básico é cumprido. Se torna uma pessoa com sossego interior e mais unida aos que te rodeiam, para o qual se converte em um refúgio onde encontram muito o que aprender. Ao ser plenamente consciente de tudo isso, recupera a paz interior que havia perdido, enquanto tentava, de maneira egocêntrica, evitar que nem o mundo e nem ninguém atirassem de você. Tem algum pacificador aí que viu aqui uma luz no fim do túnel? Quer dizer que se eu falar, tem jeito de eu dar minha opinião sem entrar em conflito? Tem sim. É ser honesto com você, né? É dizer mais não para os outros, talvez, e mais sim para o que você quer realmente. É muito lindo acompanhar as pessoas indo aí nessa transição do ego para a essência, sabe? Quando você vê assim, uma pessoa muito tímida que de repente começa a expressar o que sente, né? Se você é professor, de repente, né, tá reconhecendo essa personalidade aí, ou mesmo na sua família, né? Pede a opinião, encoraja alguém, né, do seu entorno a ser sua melhor versão. E você, se você é esse, né, faz que sua voz seja ouvida. É muito lindo. Certeza que tem muita coisa bonita aí para ser dita. E vamos agora para o terceiro perfil dessa tríade visceral, que é o eneatipo perfeccionista. É o tipo 1. Tem algum perfeccionista aí? Tem alguém aí perfeccionista? Vamos ver o que é esse perfeccionista, como é que ele age quando ele está muito influenciado pelo ego. Ele é reformador, é juiz, idealista, exigente, impaciente, intolerante,
moralista e prepotente. Padrões de conduta inconscientes do ego. Exige a perfeição de si mesmo e das pessoas ou situações que o rodeiam. Tem dificuldade para relaxar. Considera que sabe a todo momento a melhor forma de resolver a situação. Educa, instrui e corrige severamente os demais. Acredita que tem sempre razão e julga e critica. Ele sempre sabe o jeito certo de fazer. Se esforça mais que ninguém para tornar realidade seus ideais elevados. Sente raiva, ressentimento e frustração por não alcançar a perfeição. Se interessa pela ética e pela moral e com muita frequência tende a avaliar os atos das pessoas como bem ou mal. Dificilmente se sente satisfeito. É muito exigente. Dentro de sua cabeça tem um juiz que fica corrigindo. Podia ser melhor, podia ser melhor. Defende suas posturas de forma rígida, intolerante e acredita ser o dono da verdade. Tem alguém aí assim? Ou que está reconhecendo que tem algum namorado que é assim, algum chefe, o pai ou a mãe? Se irrita com as coisas mal feitas, a mediocridade e a falta de vontade das pessoas em querer melhorar. É tão sincero e transparente que às vezes peca por falta de prudência. Costuma dizer que teria que pensar mais antes de agir. Quais são as memórias da infância dessas pessoas? Associa sua infância a um sentimento de não ter sido considerado suficientemente bom para os seus pais, que costumava esperar muito dele. Inclusive lembra de ter aprendido que para se liberar dessa exigência, deveria alcançar a perfeição em algum sentido. Gente, não tem jeito de ser perfeito. Qual que é o medo e o desejo inconscientes dessas pessoas? Seu medo mais profundo é ser considerado mau, medíocre, defeituoso, corrupto, imperfeito, assim como ser abandonado. Por isso se esforça tanto em tudo que faz e é tão suscetível a críticas. Seu desejo mais inconsciente, por outro lado, é ser considerado bom, virtuoso, equilibrado, íntegro, perfeito. Assim como ser aceito, o que o leva a se tornar uma pessoa excessivamente exigente, perfeccionista e autocrítica. E aqui, um exemplo. Ana se lembra que durante a semana costumava dedicar todo o seu tempo livre a atividades orientadas a ser uma pessoa melhor e mais completa. Depois do trabalho, malhava na academia durante 1h30 todos os dias e lia durante 1 hora todas as noites, mesmo os dias que não queria muito. E não era só isso, ainda anotava toda a sua evolução e conquistas em um caderno, e assim anotava os livros, né? Uma pessoa que tem alta exigência, quer ter tudo muito organizado, quer ver a evolução, quer sentir, né, que está fazendo o melhor o tempo todo. E ainda pode provar isso. O que diz a voz do ego, essa vozinha? Costuma lembrar que tem que se comportar de determinada maneira e que as coisas devem ser feitas de forma perfeita. Qual que é a visão subjetiva? Cadê a visão subjetiva? O mundo é um lugar imperfeito, portanto, costuma trabalhar continuamente para melhorá-lo, né? Tem essa visão que ele pode fazer melhor. Eu sei a forma correta de agir. E qual que é a reação habitual? A raiva, que se desencadeia automaticamente a ver frustradas suas expectativas de perfeição. E como que ele quer ser visto? Como uma pessoa perfeita, que nunca comete erros e sempre tem razão. Imagina como sofre essa pessoa quando alguém vê que escreveu alguma coisa errada. São pessoas muito exigentes, né? Não pode cometer nenhum errinho. Sofre muito assim, gente. Do que essas pessoas estão fugindo? De situações e pessoas que costumam provocar, né? Sacar dessa pessoa essa raiva e esse ódio que eles levam aí. Qual que é o estilo de comunicação? Costuma instruir, ensinar, corrigir, dar sermão, julgar, criticar. E o faz de maneira passional, sincera. Utiliza termos como dever que, tem que, é bom ou é mal, está meio julgando. E às vezes são pessoas que parecem meio tensas. Você conhece alguém aí assim? Ou você é assim? Qual que é a principal preocupação?
verificar o que está bem e o que está mal. Sinal de perigo, acredita que tem a obrigação pessoal de consertar tudo, né? Ele sabe o jeito certo das coisas. Como que manipula os demais? Corrige constantemente, insistindo para que compartilhem seus critérios, ideais e pontos de vista. Algo que geralmente não considera. Por mais que se esforce em conseguir que seu comportamento seja impecável, talvez os demais não se importem com sua orientação para, né, tipo, tanto faz, não precisa, a cama não precisa estar forrada perfeitamente, né, os pratos não precisam estar organizados, né, talvez isso até incomode outras pessoas. E quanto que ele está desconectando da essência? Depois de identificado com o ego, ele começa a se desconectar, e aí vem a sombra, que é a irritabilidade, a incompreensão, a irracionalidade, a melancolia. Qual que é o ponto de inflexão? Percebe que em seu interior há um juiz que o critica continuamente por tudo que faz mal e poderia fazer melhor. E toma consciência das consequências em continuar seguindo tudo que dita essa voz, tanto consigo mesmo como com os demais. Se chega à conclusão de que sua verdadeira essência não é fazer o que esse juiz fala que tem que fazer, esse juiz aí que está julgando o tempo todo, o que está bem, o que está mal, o que está certo, o que está errado, vai estar dando os primeiros passos para se conectar com a sua essência. E qual que é a essência dessas pessoas? Olá, Nancy! A essência de quem tem essa personalidade número 1, perfeccionista, é a serenidade. Né? Então, aí, essas pessoas exigentes, autoexigentes, têm um sereno e potencial. Como que você conecta com a sua essência? Que é a sobriedade, a alegria, a presença, a gratidão. Aí vão algumas dicas para isso. Aprenda a distinguir o juiz interno que te critica constantemente do seu eu verdadeiro. Né? Você não é essa voz. Né? A meditação ajuda muito, talvez aqui em algum momento fala isso. Só observa. Né? O que está dizendo essa vozinha aí? Quando ele começa a ressaltar os seus erros, ignora, deixa falar, deixa essa vozinha. Ou então, ri sem dar bola. Aham, tá. Já reparou que costuma se assombrar quando está muito enfocado em ser perfeito? Pense que da mesma maneira que todo mundo faz o melhor que sabe, você também está fazendo o seu melhor. Seja consciente da sua tendência a exigir além dos seus limites. Deixe de pensar que todo o peso do mundo cai sobre os seus ombros, né? Já que você sabe a melhor maneira. Não, a vida pode ser mais leve que isso. Reconheça seus limites e peça ajuda quando necessário. Quando falar com outras pessoas, pense que você não é o que você fala. De forma que, se as pessoas não estão de acordo com o que você está falando, tá tudo bem. Não toma as coisas como pessoal. Né? Ninguém é obrigado a pensar como você. A sua maneira de ver o mundo não é a única maneira. Crie espaço. Isso é um exercício, gente. Eu sei. Todo mundo tem um pedacinho de cada personalidade. Eu tenho esse também. A gente não é o que a gente fala. Então, se eu falo que eu tenho determinada opinião, sei lá, se eu acho que o rosa é mais bonito que o verde, isso não é uma verdade. É só uma opinião, é só um pensamento. E se alguém gosta do azul, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não existe só um jeito de ver as coisas ou de fazer as coisas. Observe sua tendência em falar aos outros, ao invés de falar com os outros. Não julgue nem critique. Se pensa com atenção, o que na verdade deseja não é aportar sua opinião, e sim se diferenciar. As coisas não precisam ser branco ou preto. Pode ser cinza, pode ter um meio termo, né? Não tenha medo de reconhecer e de expressar a sua raiva. Tudo que reprime se armazena no seu inconsciente, e mais cedo ou mais tarde termina explodindo. Canalizá-la construtivamente vai te ajudar a aliviar suas tensões musculares. Imagina, as pessoas aí vivem tensa pelo mundo, né? Com esse peso de ter que
resolver, já que ele sabe qual que é o correto, o modo perfeito das coisas, acha que tudo depende dele. Não, relaxa, relaxa. Somente respire e observe, sem colocar rótulos, nem julgar. Qual que é a mudança de percepção da realidade? Compreende que não tem que se obcecar em se reformar ou aos demais. Liberado do seu ego, abandona o seu medo básico, ser considerado mal, medíocre, defeituoso, corrupto, imperfeito, ou de ser abandonado, e começa a não reagir impulsivamente e escutar pontos de vista das outras pessoas. Não existe só o seu jeito de fazer. Ao recuperar o contato com seu eu verdadeiro, substitui o seu pecado dominante, que é a ira, pela sua qualidade essencial, que é a serenidade. Ao começar a fluir de maneira natural e espontânea, se sente alegre e tranquilo ao ser simplesmente o que é, sem tentar alcançar a perfeição em nenhum aspecto. Compreende que tudo que existe tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento e que forçá-lo não costuma aportar nada de positivo. Assim, aprende a relaxar e se sente muito mais cômodo com qualquer situação. Deixa de ser dogmático e se torna mais tolerante. Deste modo, começa a ser capaz de apreciar os pontos de vista dos demais, por mais diferentes que sejam. Já não julga nem critica, e sim aproveita sua capacidade de discernimento para descrever a realidade com mais objetividade. Ao abandonar conscientemente suas estratégias egocêntricas, o seu desejo básico é cumprido. Se torna uma pessoa mais íntegra, organizada e virtuosa. Ao ser plenamente consciente de tudo isso, recupera a paz interior que havia perdido, enquanto tentava de maneira egocêntrica mudar as coisas. E aí? Tem algum perfeccionista aí que se identificou? Né? Tem jeito de relaxar e deixar as coisas serem como são. Aqui tem o desenho, né, que é o símbolo do Eneagrama. Cadê? Aqui, mostrando aqui no Instagram e no Facebook, que são... E, bom, quem tiver a oportunidade de ler o livro, né, mostra como que esses 9 tipos se conectam, né? Como que você está desconectado, você vai para um outro tipo de personalidade, quando você se conecta, você vai para um outro. Aquela história, todos somos um, né? A gente está sempre conectado de alguma forma, a gente vai se reconhecer mais em alguma personalidade, mas tem um pouquinho mais de cada um. Esse livro, para mim, aqui depois tem um pouco mais, que eu recomendo muito vocês lerem até o finalzinho, mas eu queria acompanhar aqui com vocês, basicamente, esses 9 tipos, para ver se vocês, como eu, começam a identificar mais quando a gente está agindo pelo ego, quando a gente está agindo pela essência, e procurar como que a gente pode ser mais feliz, que no final das contas é o que a gente quer, né? Eu acho que a gente veio aqui a esse mundo para isso. E eu tenho experimentado, e eu brinco que eu aprendo, compartilho, né? Tudo que eu falo aqui é o que eu tenho vivido, que quanto mais eu me permito, né, ser quem eu sou, sem preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar, e sem estar dominado pelo meu ego, né, que diz que as coisas têm que ser diferentes do que são, vem uma paz. Se alguém aqui tem uma pergunta, pode mandar mensagem para mim, ou inbox, ou por e-mail. Eu vou estar super feliz em te acompanhar nessa viagem do autoconhecimento, que fala que tem várias ferramentas para a gente se conectar com a gente mesmo. O Eneagrama é uma delas, né? Só voltando aqui, que esse livro que eu traduzi, e o livro original é esse, Encantado de Conhecer-me. Em português ficou Prazer em Me Conhecer. Eu coloquei aqui no Facebook, tem o link. Por enquanto dá para comprar pela Amazon da Espanha. Daqui a pouco já vai estar disponível na Amazon do Brasil. Eu vou estar indo para o Natal, aí para o Brasil, basicamente para Minas Gerais. De repente, se alguém quiser, eu levo o livro, a gente toma um café
com pão de queijo e conversa um pouquinho. Eu vou adorar. É um assunto que eu posso falar por horas e horas e horas. E queria que terminar esse bate-papo hoje aqui. A primeira frase do livro é: aquilo que você não é capaz de aceitar é a única causa do seu sofrimento. É uma frase do filósofo Gerardo Schmelling, e que para mim marcou muito. Então, sempre que eu sinto que eu estou sofrendo, eu me pergunto: o que eu não estou aceitando? E tem uma outra, que agora também, para finalizar, é de um poeta que chama Amado Nervo. A frase é a seguinte: o sinal mais evidente de que se compreendeu a verdade é a paz interior. E é isso, né? Não acredite em nada do que eu estou falando, não acredite em nada do que está escrito nesse livro. Experimenta. E se você sentir que você está bem, que você está em paz, essa é a única verdade que existe, né? Você experimentando e vivendo a sua verdade, né? Como você se sente é a melhor e maior referência. E como aceitar? Tá aqui perguntando. Que difícil, que difícil! Como aceitar sem se defender? Esse é um grande exercício. A Natália está falando super verdade, né? A única causa do nosso sofrimento é o que a gente não está aceitando. Né? E você já tentou mudar alguém? Você já tentou mudar alguma realidade? Né? Eu já tentei e de verdade não funcionou. Né? A única coisa que eu posso mudar é a forma como eu vejo as coisas e como eu me sinto em relação a elas. Né? E tá tudo aqui conectado, cabeça e coração. Né? Se eu penso que as coisas são como são e aceito as pessoas do jeitinho que elas são, com certeza eu vou me sentir mais em paz e elas vão se sentir mais aceitadas também. E falo isso de experiência. E aí, isso começa a virar uma bola de neve de autoaceitação. Olá! De autoaceitação, de respeito. E aí vai contagiando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham oportunidade de ler o livro. E obrigada para quem me acompanhou aí nesses dias. Os vídeos vão estar no Facebook, vão estar no YouTube também. E como sempre, eu espero te ver por aqui e pelo mundo. Obrigada, beijo. Tchau!